Olá, alunos do Colégio Jardim Candova. Estamos aqui novamente com mais uma videoaula, né? Desta vez aula de História para o 6º ano, cujo tema é Sim, Egito Antigo. Então nós vamos falar hoje sobre a formação do Egito Antigo. Então como começou, né? Foi se formando com o passar do tempo algumas comunidades, né? Devido à fuga de alguns povos, ok? E aí foi formando o que nós chamamos de nomos. O que são esses nomos? Espécie de tribos antigas. Essas tribos viviam da agricultura, do plantio e tinham como vital importância aí, né, no caso, o rio Nilo, que é o rio principal lá que ajudou eles na evolução aí. O tempo foi passando e foram formando diversos nomos. E aí, conforme o tempo passava, esses nomos foram se juntando com outros nomos e foram evoluindo, crescendo, ok? Esses nomos foram se juntando com outros e outros e outros até que formou uma espécie de nomão, né? Esses nomos então acabaram se juntando e isso deu origem ao que nós chamamos de Baixo e Alto Egito, ok? Baixo, Alto Egito. No Baixo Egito tinha um homem chamado Menes I, muito inteligente, muito astuto, líder, né, do Baixo Egito, e ele acaba então conquistando o Alto Egito. Quando ele conquista o Alto Egito, então começa a história do Egito Antigo. Então ele forma o reino do Egito Antigo aí, e se torna, sim, 6º ano, o primeiro faraó da história. Menes I, esse é o nome do homem. Faraó é uma expressão que ele cria. Faraó que significa casa grande, uma espécie de proteção, de abrigo a todos, né? Um líder para todos, mais ou menos isso aí, ok? E aí vai evoluindo. Lembrando que a história do Egito Antigo é dividido entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então todos têm uma passagem, um desenvolvimento, né? Tem, por exemplo, a construção das pirâmides, né? Pirâmides de Gizé, a região de Gizé. Aí nós temos aqui a pirâmide de Quéops, de Keflen e Miquerinos, certo? Belezinha? As pirâmides, eles desenvolveram também uma espécie de escrita, né, de hieroglífico, através do papiro, uma fibra de planta. Então eles faziam ali suas marcações, seus dados, enfim, tudo isso aí. Então o faraó era visto como uma divindade religiosa, como um semideus, como a reencarnação do deus Horus. Horus, sim, deus Horus. E ele tinha uma espécie de poder absoluto. Ele mandava em tudo e em todos aí, ok? Eles acreditavam na vida após a morte, até porque eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, cultuavam diversos deuses e eles acreditavam na vida após a morte. Por esse motivo é que eles então desenvolveram o processo de mumificação dos corpos, uma espécie de conservação do corpo, porque eles achavam que um dia iam retornar dos mortos aí. A gente não pode esquecer que o processo de mumificação não era para todos, tá certo? Era só para quem tinha dinheiro na época, porque era muito custoso, tinha custos para fazer isso. Então nem todo mundo conseguia, né, se mumificar aí, apesar da crença, apesar de tudo isso. E as pirâmides, então, elas tinham uma finalidade de serem túmulos para guardar aí os mortos
e seus bens também, para que quando eles voltassem, né, tivessem algum recurso aí para retomar a vida aí, ok? O bacana da mumificação é que através disso eles acabavam mexendo com o corpo, enfim, e descobriram como funcionava, né? Como que era o corpo, enfim. Isso credenciou eles a se tornarem excelentes médicos, doutores. Então isso é uma grande contribuição do povo egípcio à questão da medicina. Existia uma hierarquia também de poder, né? Onde tinha o faraó supremo, mandava em tudo. Tinha os sacerdotes, tá certo? Soldados, os escribas, aí o povo comerciante, artesão e por fim, né, lógico, os escravos, aqueles que trabalhavam na construção das pirâmides aí, tá? Então existia uma estrutura social, uma estrutura de poder dentro do Egito Antigo, ok? Então é isso aí, pessoal. Egito Antigo, Menes I, primeiro faraó, povo politeísta, que acreditavam em diversos deuses, ok? Mumificação dos mortos, porque acreditavam na vida após a morte. Papiro, a escrita, né? A medicina, que foi vital. Então a gente pode até deixar para vocês que uma das principais contribuições foi realmente a questão da medicina aí, tá bom? Então é isso aí, até a próxima aula e até mais. Egito Antigo. Deus, Horus